Defensora Pública. Senhor Marco Aurélio, tudo bem? Como vai? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. O senhor foi agredido ou torturado pelos policiais no momento da sua prisão? Não. Doutora promotora, alguma pergunta? Doutora defensora pública, alguma pergunta? Requerimento Sem do Ministério perguntas, Público. desculpa. Sem Sem perguntas, problema. excelência, estava mutada. Meritíssimo juiz, trata-se de prisão em flagrante, lavrada em desfavor de Marco Aurélio Dias Furlan, pela prática do delito de estupro de vulnerável. O flagrante encontra-se formalmente em ordem, devendo ser homologado o respectivo auto. No mais, requer o Ministério Público a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em que pese a primariedade do agente. O delito que lhe é imputado é de extrema gravidade, equiparado a crime hediondo. Além disso, a custódia se justifica, sobretudo, por conveniência da instrução criminal, oitiva das testemunhas, sem qualquer ingerência nefasta do agente. Por certo, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram razoáveis e suficientes no caso em tela, pelo que o Ministério Público, sem mais delongas, aguarda a decretação da prisão preventiva do agente. Sem mais, excelência. Doutora defensora. Meritíssimo juiz, a defesa não vai apontar ilegalidades por hora na prisão em flagrante do custodiado Marco Aurélio Dias Furlan, preso pela prática em tese de delito de estupro de vulnerável. Não houve relato por parte do custodiado de ilegalidades, o flagrante está formalmente em ordem. Postula-se que o custodiado possa responder em liberdade, considerando a excepcionalidade da prisão cautelar nesse momento. Mãe ouviu o filho gritar de dor, diz a advogada da criança, em caso que envolve Marco Furlan. Representante da família afirma que o ator estava sozinho na festa, contesta a versão apresentada por ele e detalha o que teria acontecido. O caso envolvendo o ator Marco Furlan, de 48 anos, preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável durante uma festa em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ganhou novos desdobramentos. A defesa da família da criança de 5 anos afirma que a justificativa apresentada inicialmente pelo ator, de que teria confundido a vítima com uma suposta namorada, não condiz com o que foi apurado até o momento. Segundo a advogada Maria Fernanda Mitu, Furlan estava sozinho na chácara e não havia qualquer companheira no local. Ele não tem namorada e não havia nenhuma namorada na festa, afirmou a representante da família. De acordo com a advogada, o ator era convidado da aniversariante, que seria amiga dele e também da mãe da vítima há mais de 20 anos. A família da criança, porém, não o conhecia e foi apresentada a ele apenas no dia do evento. O que aconteceu na chácara? A festa aconteceu no sábado em uma chácara alugada para reunir familiares e amigos. Algumas pessoas permaneceram hospedadas no local após a comemoração e dormiram de sábado para domingo, entre eles a mãe e seu filho e o ator. Eles alugaram uma chácara para passar o fim de semana. A festa aconteceu no sábado, havia outras crianças no local e cerca de 10 pessoas permaneceram hospedadas. A minha cliente não conhecia o investigado. Ele era convidado da aniversariante, relatou. No domingo, por volta das 19 horas, a mãe da criança, um menino de 5 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, TEA, foi até o quarto verificar se ele continuava dormindo. Segundo a advogada, a mãe viu que o filho estava bem, apagou a luz e voltou para a diária onde estavam os demais convidados. Por volta de 10 minutos depois, o abusador levantou e entrou na casa. E aí, uns 10 minutos após, a minha cliente ouviu um grito de dor, dizendo: "Ai, ai, ai!" Ela imediatamente correu para o quarto, acendeu a luz e ele estava nu, a criança também deitada na cama e a criança com a mão na parte do ânus, dizendo que estava doendo muito, descreveu a advogada. Ainda conforme a advogada, naquele momento, Marco Aurélio Dias Furlan negou ter cometido qualquer abuso e apresentou uma primeira justificativa
para explicar sua presença no quarto. Na hora, ele disse que estava embriagado e que teria confundido o quarto da criança com o quarto da namorada. Mas ele não tinha namorada na festa, nem estava acompanhado, declarou. Ela contou ainda que os convidados impediram que o ator deixasse a chácara até a chegada da polícia militar. Todas as pessoas que estavam na festa foram até o quarto, viram a situação, seguraram ele porque queria ir embora e chamaram a polícia militar, disse. Quando os policiais chegaram ao local, Marco foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Pindamonhangaba. A criança foi encaminhada a um pronto-socorro, onde passou pelos primeiros exames e recebeu o atendimento previsto para esse tipo de ocorrência. Para conseguir falar sobre esse assunto, e não porque eu não soubesse o que pensar, muito pelo contrário, mas porque eu conhecia essa pessoa. Eu trabalhei com ela em 3 peças de teatro, ao longo de quase 20 anos. Dividimos palco, camarim, festas, eventos. Ele não era um amigo íntimo, mas era alguém que dividiu a minha história, principalmente profissional, comigo. E quando a notícia veio, foi uma sensação estranha, assim, quase como se fosse um luto. Mas depois eu entendi que não era um luto por uma pessoa, era o luto pela imagem que eu tinha dela. E logo depois veio a raiva, uma raiva enorme, porque não existe nenhuma justificativa para esse tipo de crime. E uma das perguntas que eu fiz para mim mesmo muitas vezes foi: você nunca percebeu nada? Minha resposta é não. E isso talvez seja uma das partes mais assustadoras dessa história toda. A gente cresce imaginando que esse tipo de pessoa tem uma aparência específica, um jeito específico, um comportamento que denuncia como ela é. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. E é importante a gente ter isso em mente. A aparência de normalidade não é a garantia de caráter. E isso me fez pensar muito sobre ele, sobre a minha trajetória com ele e muito mais sobre nós, sobre como nós, homens, somos educados. Eu cresci ouvindo um monte de ideias sobre o que significa ser homem, que homem não chora, que o homem resolve tudo na base da força, que o homem precisa dominar, que o homem não pode demonstrar fragilidade e tantas outras coisas. Eu passei anos tentando me desprender disso, lendo sobre feminismo, ouvindo mulheres, assistindo documentários, estudando masculinidades, buscando informações que pudessem chacoalhar as minhas certezas. Eu percebi que todos nós somos educados dentro de uma cultura que muitas vezes associa a masculinidade ao poder, ao controle e à superioridade. E isso precisa mudar. Então acho importante dizer uma coisa, tentando ser muito claro. Ser machista não transforma alguém automaticamente em um criminoso, pelo menos não neste tipo de crime, né? Já que a gente caminha para uma sociedade em que eu espero que de fato o comportamento machista seja criminalizado de alguma forma, mas é uma sociedade que naturaliza a dominação, que ridiculariza a sensibilidade masculina e que ensina meninos a confundir força com poder e cria um ambiente onde diferentes formas de violência passam a ser toleradas. E é justamente por isso que a gente precisa sempre falar sobre essa questão da masculinidade, não para acusar todos os homens, né? Mas não esquecendo também da frase de nem todo homem, mas quase sempre um homem. Mas eu volto a afirmar, a imensa maioria dos homens talvez nunca cometa esse tipo de crime, mas é também verdade que a maioria esmagadora das pessoas que cometem esse tipo de crime são homens. E isso, mais uma vez, não significa que o problema seja ser homem, mas que tipo de homem nós estamos sendo, né? Isso significa que a gente precisa olhar com coragem para a forma que nós estamos educando os nossos filhos, nossos meninos, e olhar para esse modelo de masculinidade que a gente continua reproduzindo. E a gente também sabe por inúmeras pesquisas que no Brasil e no mundo a imensa maioria desse tipo de crime é cometido por pessoas próximas da vítima, não por desconhecidos. E é justamente por isso que esses casos chocam tanto, né? Eles desmontam essa sensação de que o perigo tem facilmente um rosto reconhecível, né? Bom, e no fim, esse caso não fez me perder só a confiança em nenhuma pessoa. Ele serviu para me lembrar, mais uma vez, da responsabilidade que todos nós temos, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto amigos e, principalmente, enquanto homens. E a pergunta não é
O que a gente faz para identificar um criminoso como esse? A pergunta é: que tipo de homens nós estamos nos tornando? Porque eu sonho com uma geração de meninos que virem homens que não precisem provar que são homens, diminuindo, violentando, dominando ninguém. E se essa tragédia servir para alguma coisa, que sirva para isso. Que ela nos obrigue a educar homens melhores do que nós fomos educados para ser. É isso. Me senti na obrigação de falar, porque ao invés de esconder esse meu passado com ele, eu prefiro revelar e compartilhar com vocês essa raiva, essa tristeza, e que ele seja punido com o maior rigor possível da lei, para que sirva de exemplo, para que a gente escute sempre as vítimas e para que a gente lute para acabar com esse tipo de comportamento. É isso. Investigado mudou a versão na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, na delegacia, o ator apresentou uma nova versão dos fatos. Ele afirmou que havia consumido bebida alcoólica durante a festa e disse não se lembrar do que aconteceu, alegando recordar apenas do momento em que foi colocado na viatura da polícia militar. Ainda de acordo com a advogada, 4 pessoas prestaram depoimento e relataram ter encontrado o investigado e a criança sem roupas no quarto.